Bom, meus irmãos, então a gente vai começar a nossa aula. Na semana passada, nós já iniciamos esse novo bloco de assuntos relacionados à teologia, que é a doutrina de Deus. Primeiro falamos dos fundamentos, em 5 aulas. E agora nós estamos falando sobre a doutrina de Deus especificamente, e esta é a segunda aula. Vimos na semana passada sobre como conhecer Deus, né, a necessidade de nós conhecermos a Deus. E agora nós vamos ver algo a respeito dos nomes de Deus. E antes de qualquer coisa, eu gostaria de ler com vocês um texto aqui no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 18. Provérbios, capítulo 18. Nós vamos ler o versículo 10. Vamos ler todos juntos, Provérbios 18, 10. Leiamos juntos. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Perfeito para hoje, não é? Especialmente agora em função do motivo que eu trouxe anteriormente a respeito das injustiças que têm sido cometidas no nosso país. É claro, a gente ora por tudo isso, ora pela situação do nosso país, mas a gente não pode perder de vista que o único a quem nós podemos recorrer como nosso refúgio é Deus. E diz aí que torre forte é o... Lê de novo aí. Torre forte é o nome. O nome do Senhor. E em diversos momentos das Escrituras nós veremos essa ideia do nome do Senhor como sendo digno, como sendo poderoso, né? E isso acontece até no Novo Testamento, quando Pedro, né, fala aqui, como é que é aquela expressão? Me ajuda aí, Gilman. É Atos 4, 13 ou 12. Como é que é? Puxa, sabe quando foge? Me ajuda aí, Gilman. Aqui, ó. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então veja que a ideia do nome de Deus, ela é muito importante. Em diversos momentos, se você já leu a Bíblia, você já deve ter notado isso, né? Sempre faz-se referência ao nome do Senhor. Então, torre forte é o nome do Senhor, a qual nós, os justos, nos acolhemos e nos sentimos seguros. No nome do Senhor. Deixa eu ver se isso aqui está funcionando. Muito bem. Na Escritura, o nome de Deus é autorrevelação. Por que é autorrevelação? Porque ninguém dá nome para Deus. Ele próprio que diz qual é o seu nome, como ele deve ser chamado, reconhecido. Então, é uma autorrevelação. Somente Deus pode dar nome a si mesmo. Seu nome é idêntico às perfeições que ele exibe no mundo e para o mundo. Então, a gente vai ver depois, daqui a alguns slides, quais são os nomes do Senhor e quais os significados desses nomes. E os significados desses nomes indicam o quê? As suas perfeições. O sentido, o significado desses nomes dizem respeito a quem é Deus. Por isso nós estamos tratando sobre os nomes de Deus nesse estudo sobre Deus. Porque o nome de Deus revela quem Ele é, as suas perfeições. Os nomes revelados de Deus não revelam o seu ser como tal, mas sua acomodação à linguagem humana. Então, olha só, torre forte é o nome do Senhor. O nome do Senhor é literalmente uma torre? Não.
Por isso é uma acomodação à linguagem humana. É para a gente ter uma ideia do que é. É como uma torre forte, ou seja, como algo muito poderoso que impede o ataque dos inimigos. Então nós nos sentimos acolhidos e seguros no nome do Senhor. Né? A Escritura é linguagem acomodada. Ela é completamente antropomórfica. Antropos significa homem. E mórfica significa alguma coisa aí que eu não sei. Mas forma. Então, toma a forma do homem. Perfeito. Tá vendo, Sueli? Por isso que eu falo que tinha que trocar, né? Então, olha só. A Escritura é linguagem acomodada. Ela é completamente antropomórfica. Por quê? Ela toma uma forma compreensível aos homens. Não como eu disse, o nome do Senhor não é uma torre, mas recebe essa designação para que nós possamos ter uma ideia do que é isso. Mas é só uma ideia, não é o ser de Deus como tal. Ok? O nome de Deus é sinônimo de Deus. Então, esse é um aspecto importante. Né? O nome do Senhor é o próprio Senhor. Tá bom? Vamos dar uma olhada nesses textos. E como eu estou gravando o áudio das aulas, eu gostaria que nós usássemos o microfone, tá? Eu vou pedir a ajuda de alguém. Ô, Felipe, você poderia me ajudar? Conforme as pessoas forem lendo, você leva o microfone. Isso, igual o rock do programa do Silvio Santos. Você me ajuda, tá? Então, quem pode ler aí Êxodo 20, versículo 7? Seu Job, lê para nós então, por favor. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Olha aí, esse é o terceiro mandamento. Né? O nome de Deus é tão importante, que está dentro dos 10 mandamentos. O terceiro deles. Cadê? Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Muitas vezes a gente toma o nome de Deus de formas impróprias, irreverentes. Então nós temos que tomar cuidado, porque quando nós falamos o nome de Deus sem a devida honra, reverência, temor, nós estamos ofendendo o próprio Deus. Próximo texto, Salmo 8:1. Quem pode ler? Adriana. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Olha aí, esse salmo foi lido essa semana aí no canal do YouTube. Quão magnífico em toda a terra é o teu nome. O nome do Senhor se manifesta, se expressa em toda a terra. E ao contemplarmos a majestade do Senhor na terra, nós podemos louvá-lo. Salmo 48, 10. O seu Saulo. Espera aí, seu Saulo. No microfone aqui, por gentileza. Segundo é o teu nome, ó Deus, assim é o teu louvor até os fins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. Muito bem. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até aos confins da terra. Então, o que ele está dizendo aqui? Que o nome do Senhor se estende por toda a terra. O nome do Senhor se estende por toda a terra. E assim como o teu nome, ó Deus, se estende por toda a terra, assim o teu louvor se estende por toda a terra. Por quê? Porque as pessoas, à medida que conhecem a Deus, também o louvam. Né? E só para a gente refletir também, a última linha, a tua destra está cheia de justiça. Glória a Deus. A gente não precisa do Supremo Tribunal Federal para nos sentirmos justiçados, confiantes, porque nós temos um Deus cuja destra é cheia de justiça. Salmo 76, 1.
Conhecido é Deus em Judá, grande o seu nome em Israel. Grande o seu nome em Israel. Muito bem. E o último, a gente já leu, Provérbios 18:10. Torre forte é o nome do Senhor. Né? Segundo o pensamento oriental, jamais um nome era considerado como simples vocábulo, mas sim como expressão da natureza da coisa por ele designada. Então, quais são os critérios da nossa escolha para o nome dos nossos filhos? Quando eu digo nós, talvez individualmente a gente haja de um modo diferente. Mas em geral, na nossa nação, como que as pessoas escolhem o nome dos filhos? A mulher? A esposa que escolhe, né? Mas quais os critérios? Acha bonito. Então, mas não é a maioria. Eu estou falando geral. Nome de alguém importante. Homenagem a alguém, homenagem ao pai, ao avô. Antigamente também tinha muito nome de santo. Isso deve ter umas 15 Marias aqui, né? Só aqui nessas 20 pessoas, deve ter umas 15 Marias. Por quê? Porque Maria também sempre foi uma homenagem, né, à mãe de Jesus, por conta do catolicismo. Então, é assim que nós usamos o critério. Agora, no pensamento oriental não é assim, né? Sempre se busca entender a natureza daquela palavra, né? O sentido daquela palavra, então, é dado o nome por conta disso. Tá ok? Então, o nome é algo importante porque, pelo menos naquela cultura, porque reflete algo a respeito de Deus. Por exemplo, o meu nome significa, é o verbo, é que traduzir hebraico é complicado, mas significa doar, dar, presentear. Então é um dom, um presente. Isso, o da Mara já não... Agora, por exemplo, Natanael, tem o El no final, a gente vai ver aqui. Então é um presente de Deus. A minha mãe sempre disse que meu nome significava presente de Deus. Quando eu fui estudar hebraico, eu descobri que não é presente de Deus, mas significa simplesmente presente. Presente. Se for como é que é? Presente é o quê? Nas categorias gramaticais, substantivo. Se for um verbo, é presentear, doar. Então, é basicamente isso. Tá bom? Vamos seguir. Dá para ele o microfone, por gentileza. O meu avô colocou o nome dos filhos dele, meus tios, todos da Bíblia. Moisés, Elias e Jó, que é meu pai. Nada a ver. Eu não sou paciente, sou muito agitado, né? E sou meio vagabundo, que o Jó é igreja trabalha, né? Jovem. Mas nada a ver. Mas uma coisa é certa. Esses minhas tias, Ló, Drusila, tudo da Bíblia. Mas essa herança protestante ficou marcada na família dos meus pais. Não é como não pesou, mas a herança protestante, meu avô, meus avós, pesou na nossa criação. Muitas famílias colocam os nomes, sempre nomes bíblicos, né? No meu caso, né, a Mara e eu demos o nome da primeira filha de Rebeca, que é o nome da esposa de Isaac. Agora, a Lívia já não tem um sentido especificamente bíblico, né? Bom, vamos ver aqui os nomes de Deus no Antigo Testamento. Tá bom? O primeiro nome seria El, simples assim, El. Está escrito El aqui, ó. Tá? Qual que é a tradução? Como é que a gente vê isso nas nossas Bíblias em português? A gente vê Deus com D maiúsculo, Deus com D minúsculo e deuses, ou seja, é um nome usado para Deus, o nosso Deus, o Criador, mas também um nome usado para a ideia de deuses. Um Deus falso, por exemplo.
O significado de El é um ser divino, forte, poderoso. E a gente tem esses textos aqui de exemplo. Vamos dar uma olhada em alguns deles. Gênesis 14, 18 diz o seguinte. Vamos ver aqui. Gênesis 14, 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do El Altíssimo. Então, Deus, como está escrito aí, no hebraico, é o El. Vamos ver adiante aí, Gênesis 17, 1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o El Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Tá ok? E assim por diante nos demais textos. Tá bom? Vamos ver só mais um, talvez apareça um pouquinho diferente. Vamos ver aqui rapidinho. Números 32, 12. Doze, 13, perdão. Números 12. 13. Não, aqui está igual. Moisés clamou ao Senhor, dizendo, ó El, rogo-te que a cures. Então é Deus, tá bom? Talvez nos outros textos, se você depois quiser abrir em cada um deles, você vai ver, talvez também aqui Deus com D minúsculo, ou deuses, não como referência ao Deus Criador, mas a deuses falsos, tá bom? Sim. Fala com Deus, pergunta, se me disseres, em nome de quem eu vou? Ele diz assim, eu sou o que sou. Calma, seu jovem, calma. Segura ele aí, Felipe. Elohim, Elohim. Tradução, Deus, que é o Deus Criador, ou, no caso aqui no plural, deuses. Tá? Significado, ser forte e poderoso, mas uma especificação aqui, olha, um objeto de temor. Então, esse plural, esse im aqui no finalzinho do hebraico, ó, geralmente é plural, tá? Ele deve ser considerado como intensivo e, portanto, serve para indicar plenitude de poder. Então, Elohim. É a primeira vez que a Bíblia se refere a Deus, usa essa palavra, Elohim. Gênesis 1, 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então aquele Deus de Gênesis 1, 1 não é o El, mas é o Elohim. Tá joia? Vamos ver esse aqui. Josué 22, 16. Assim diz toda a congregação do Senhor, que infidelidade é esta que cometes contra o Elohim de Israel? Tá joia? E assim por diante. Próximo nome, Elion. Olha aqui. Altíssimo. Sim. Ah, tá. E Salmo 3, 2. Vanessa, eu ainda não coloquei a aula anterior na internet, né? Eu passei essa semana fora, então eu não consegui editar. Eu espero essa semana agora conseguir colocar e já atualizar o PDF também. Aí esse aqui vai ficar talvez mais para frente, mas fica à vontade em anotar, tá bom? Então, Elion significa altíssimo, ser elevado, exaltado. Altíssimo é a tradução, mas tem esse sentido de ser elevado, ser exaltado. Vamos ver lá, Gênesis 14. Veja, irmãos, eu estou colocando esses textos aqui como exemplos, tá? Porque se eu fosse colocar todas as referências, seria muita coisa. O Antigo Testamento todinho contém diversas referências dessas aqui. Gênesis 14, 18 a 22. O 18 a gente já leu.
né? Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Elion. Tá? Não está Deus Altíssimo aí? A gente viu que o Deus é o El. E o Altíssimo significa Elion. Isso repete várias vezes, ó, no 19. Abençoou ele a Abraão, ou a Abrão, e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Elion, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Elion, que entregou seus adversários nas tuas mãos. E assim por diante. Ele repete algumas vezes essa expressão. Números 24, 16. Números 24, 16. Olha aí. Palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Elion, Altíssimo. Ok? Então sempre que você vê Altíssimo, é o nome de Deus, Elion. Anotou, Vanessa? O próximo aqui, Adonai. Adonai. Tradução. Ele aparece aqui como Senhor. Veja, Senhor com o S maiúsculo e o restante minúsculo. Quando você vê no Antigo Testamento Senhor com S maiúsculo e as outras letras minúsculas, aqui é Adonai, a tradução. Tá bom? Quando for Senhor com letra minúscula, provavelmente é uma referência a homens. É um Senhor, mas não é o Senhor Deus. É o Senhor, como nós usamos uns para os outros, os homens. Tá ok? E eventualmente pode aparecer também como Deus. Significado: revela Deus como governante todo-poderoso, a quem tudo está sujeito e com quem o homem se relaciona como servo. Então a ideia de Senhor. Se Deus é o Senhor, obviamente nós somos servos. Então aparece aqui sempre Adonai. Vamos ver aqui Gênesis 18, 3. Gênesis 18, versículo 3. E disse, olha aí, Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Essa passagem é um pouco difícil até de interpretar, porque Deus aparece para Abraão na forma de homens, né? Então, mas provavelmente aqui Abraão reconhece aqueles homens como sendo uma personificação do próprio Deus, tá bom? Mas esse Senhor aqui é Adonai. Adonai. Sim, é. Isso, aí é outra palavra hebraica, tá bom? O Senhor do versículo 3 é Adonai. Então, provavelmente o próprio Abraão, né, reconheceu mesmo que aquela pessoa que estava diante dele não era um mero homem, mas era o Adonai. Era o governante geral do mundo, todo poderoso, e ele era o seu servo. Interessante que quando Abraão vê os 3 filhos... Espera aí só um pouquinho aqui que ele... Pronto, pode falar. Interessante quando Abraão vê os 3 vindo, Abraão se prostra. Se prostra. Como que ele sabia? Pois é. Interessante, ninguém falou para ele. Não, mas ele, de alguma forma, ele tinha essa consciência, né? De que aqueles homens, eles personificavam Deus. Por isso chama de Adonai, se prostra, né, diante deles. Tá bom? Êxodo 4:10 diz assim: Então disse Moisés ao Senhor, olha, esse Senhor, primeiro, está com todas as letras maiúsculas. Mas olha o que vem depois. A Senhor, com a primeira maiúscula e as demais minúsculas. Então aqui, nessa segunda vez, é o Adonai. Tá bom? Então é um nome comum de Deus aí no Antigo Testamento, Adonai.
significa Senhor. Também tem esse nome aqui, Shaddai, significa simplesmente Todo-Poderoso. É um ser poderoso no céu e na terra. Isso aparece em Gênesis 17. Gênesis 17, 1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse, nesse primeiro Senhor não é o que a gente está falando. Eu sou o El Shaddai. Às vezes não aparece Deus Todo-Poderoso, aparece só Todo-Poderoso. É o Shaddai. Tá? Eu sou o Deus Shaddai. Anda na minha presença e ser perfeito. Os outros textos também indicam isso aí. Tá? Então esse Deus, ele é todo poderoso. Esse é o nome de Deus também. E o mais comum, que o seu Job já adiantou ali, é o Yahvé. Ele aparece nas nossas Bíblias com todas as letras maiúsculas. Senhor com todas as letras maiúsculas. Tem o significado aí de o Deus da graça, ou poderia ser colocado também o Deus da aliança. Porque sempre que faz-se referência a Deus, num contexto da aliança com o seu povo, usa-se esse nome, Yahvé. Yahvé. E eu errei aqui, coloquei a palavra hebraica errada. Aqui está Shaddai. Então eu preciso corrigir. Não ia saber, é. Mas aqui é Shaddai, ó. O Shi... Faz tempo que eu não estudo hebraico, mas pelo menos ler a palavra eu consigo, é Shaddai. Eu não lembro mais o nome das letras, é esse o problema, tá bom? A primeira vez que Yahvé aparece é em Gênesis 2, 4. Gênesis 2, 4. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Yahvé, Deus, os criou. Então, olha aí, todas as letras maiúsculas. Êxodo 3,15, que foi o texto já mencionado pelo seu Job, é quando Deus se revela a Moisés. E ele pergunta, né, o que eu vou dizer diante do povo, né? Quem me enviou? E aí ele diz aí, disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Yahvé, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome, eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Yahvé. Ou, numa transliteração, poderia também ser Jeová. Aí por isso que os testemunhas, né, ou as testemunhas de Jeová, eles acreditam que eles usam o nome certo de Deus por conta desta passagem. Tá bom? Mas, embora eles se enganam com essa coisa, porque o som da palavra Yahvé nem mesmo é Yahvé, muito menos Jeová. O som a gente não sabe exatamente. A gente faz uma ideia do que seja. E provavelmente a gente não tem muita ideia de como é o som dessa palavra, porque o próprio povo de Israel, depois de um tempo, parou de usar um pseudo-temor, né, por, entre aspas, reverência, não usar o nome de Deus, tanto que os judeus até hoje, né, evitam o uso do nome de Deus, até para escrever, colocam um D e um asterisco, alguma coisa assim. Então, por isso se perdeu a vocalização exata do nome de Deus. Tá bom? Mas olha só, Yahvé, e está errado aqui ainda, preciso corrigir, Yahvé aparece acompanhado de outras palavras para definir traços característicos de Deus.
Então, vai ter lá, por exemplo, Yavé Shammah, Yavé Ra, Yavé Ire, ou Jeová Jireh, vocês já devem ter ouvido isso, né? Jeová Tzidkenu, Jeová Nissi, alguém também já deve ter ouvido essa expressão, Jeová Nissi. Tem até um grupo, né, chamado Jeová Nissi, né? Yavé Boré, Yavé Shalom, Yavé El Gimolam, Yavé Makadeshken, Yavé Tsebaot. Cada um deles tem um significado. Yavé Shammah, está lá em Ezequiel 48:35. O Senhor está ali. Ou poderia ser traduzido também, o Senhor está presente. Está presente, né? Então, é uma forma de mostrar que esse Deus, ele é um Deus presente. É uma característica desse Deus, ele está sempre presente. Yavé Ra, o Senhor é o meu pastor. Interessante, né? Nós lemos na nossa Bíblia várias palavras. O Senhor é o meu pastor, uma sentença. Mas Davi escreveu, o Yavé Ra, e aí segue. Toda essa sentença é essa única palavra. Embora tenha duas construídas aqui, né? Mas na conjunção do hebraico, tem um construto que conecta, então se tornam uma palavra só. Como no português, a gente usa, né? Junta duas palavras, se tornam uma só. Então isso aqui é uma única palavra falando de Deus. Deus é pastor. Gênesis 22:14, o Senhor proverá, é uma única palavra. O Senhor justiça nossa, essa única palavra. O Senhor é minha bandeira, o Senhor criador, o Senhor é paz, Senhor Deus que dá a paga, ou poderia ser o Senhor é vingador, o Senhor que vos santifica, Senhor dos exércitos, tem muitas expressões, né? Senhor dos exércitos é o Tsebaot. Então são várias formas de Deus se identificar por meio da fala do seu povo. Né? Os profetas usam, tem vários profetas aqui, tá vendo? Os profetas usam essas palavras para designar quem é Deus. Não simplesmente o que ele faz, mas quem ele é. Ele é presente, ele é pastor, ele é um Deus provedor, ele é a nossa justiça, a nossa bandeira, o Criador, ele é paz, ele é o vingador, ele é santificador, e ele é, nesse caso aqui dos exércitos, não especificamente o exército militar, mas no sentido de que ele é governante sobre todas as coisas, nos céus e na terra, animais, aves, enfim, todas as coisas estão sob o seu governo, o seu comando. Né? Então esses são os nomes de Deus no Antigo Testamento. Agora vamos ver os nomes de Deus no Novo Testamento. Me ajuda com o horário, por favor. 10:11. Então vamos lá. Sim. Fala no microfone, seu Job, por gentileza. Só para colaborar com a lição, eu me deparei com um texto agora interessante e me chamou a atenção. O que Deus não é. O que Ele não é. Isso aqui é um texto interessante. Fala no microfone, seu Job, por gentileza. O que Deus não é, diz assim, ó. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, ele prometendo não fará, ou tendo falado não cumprirá. Então aqui o Balaão, ele fala que Deus não é homem e diz por que ele não é homem. Uhum. Então o que Deus não é homem, não é homem mentiroso, não é homem que fala promessas falsas. Uhum. Deus não é, por exemplo, Jacó. O que significa Jacó? Enganador, né? Deus não é. Então Deus não tem o nome de nenhum dos homens. Todos os seus nomes são diferentes dos nomes dos homens, né? Bom, agora no Novo Testamento, talvez o nome principal é Theos. Sempre aparece no Novo Testamento como Deus com D maiúsculo.
Veja, esse theos nunca é usado para um homem, somente para Deus mesmo. Significado: ser poderoso, altíssimo, objeto de temor. Essa palavra theos, ela substitui esses nomes hebraicos, El, Elohim, Elion. Aparece primeiramente em Mateus 1:23, que diz assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele chamará pelo nome de Emanuel, que quer dizer Theos. Theos, conosco. E Mateus 5:8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Theos. No Novo Testamento, Theos comumente recebe um pronome possessivo. A aula de português, hein, Su? Me ajuda aí, hein? Meu, teu, nosso, vosso. Então, o Deus do Novo Testamento, né, ele é nosso, ou ele é meu, ou ele é teu. Diferentemente do Antigo Testamento. Tá? Por quê? Porque em Cristo, Deus pode ser considerado como o Deus de todos e de cada um dos seus filhos. Então, no Antigo Testamento tem uma ideia nacional de Deus. Ele é o Deus, Deus da nação, Deus do povo. No Novo Testamento, nós temos uma ideia de algo individual. Né? Ele é o meu Deus, ele é o teu Deus, ele é o Deus desta igreja. Tá ok? Gilman, fala no microfone, por favor. Essa mudança ocorre justamente porque no Novo Testamento não aparece a palavra Senhor com todas as letras maiúsculas. Não existe no Novo Testamento. Então é justamente essa diferença aí. Uhum. O Senhor com todas as letras maiúsculas não aparece, é só quando é Yahvé. No Novo Testamento não tem. Tá? Depois a gente vai ver a palavra que substitui o Yahvé. Essa palavra Theos substitui essas palavras aqui, ó, El, Elohim e Elion. Tá bom? É porque no velho é hebraico e no novo é grego, é isso? Fala de novo, Su. É porque no Velho Testamento é hebraico e no Novo é grego? Isso, tem uma tradução, né? No Antigo Testamento é hebraico. Então tem as suas palavras. El, Elohim, Elion, Adonai, El Shaddai, Yahvé. Né? No Novo Testamento são outras palavras, que é grego. Então, Theos, você vê até que os caracteres são diferentes daqueles caracteres hebraicos. Então essa palavra Theos, ela substitui esse conjuntinho aqui, as palavras com El. Né? Depois nós vamos ver outra palavra que também é usada para Deus, que substitui o Adonai, substitui o Yahvé. Tá bom? Aqui, ó, outra palavra, Pantocrator. Ó, Pantocrator. Tradução, Todo-Poderoso. É correspondente, é o correspondente grego, olha aí, que a Su falou agora, é o correspondente grego dos nomes hebraicos Shaddai e El Shaddai. Então é um correspondente. No grego aparece Pantocrator, que é o Todo-Poderoso. Isso está lá, por exemplo, 2 Coríntios, capítulo 6. Versículo 18. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Pantocrator. Tá bom? E Apocalipse 1:8. Aparece lá. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Pantocrator, Todo-Poderoso. Outro nome, Kyrios. Tem um U, né? Mas o som é K. Kyrios. A gente fala Ki. Nosso português, o I é aberto, né? Mas o certo seria um Ki mais fechado. Significado,
possuidor, governador, autoridade. Né? Eu não coloquei aqui, deixa eu ver até se está mais para frente. Não. Então, ó, esse Kyrios é o que substitui o Yahvé, que o Gilman falou. O Yahvé, no Antigo Testamento, aparece com todas as letras maiúsculas, Senhor. No Novo Testamento, não aparece o Yahvé porque é hebraico. Aparece o Kyrios, que significa Senhor. Só que não aparece com todas as letras maiúsculas. Aparece com a primeira letra maiúscula e o restante minúsculo. É usado com referência a Deus, Cristo, a Deus. Ou seja, Cristo e as outras pessoas da Trindade. Tá? Vamos ver lá em Mateus 1:20. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Kyrios, dizendo, José, filho de Davi, etc, etc. João 20:28. Diz assim, respondeu-lhe Tomé, Kyrios moá, Senhor meu e Deus meu. E João 15:15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Olha aí, nesse caso aqui é Kyrios também, mas com S minúsculo. Porque ele está falando aqui da relação senhor e servo, também no âmbito humano. Tá? Então, não vos chamo servos, porque o servo, em geral, não sabe o que faz o seu senhor. Senhor também, de modo geral. Então, pode ser usado tanto para com S maiúsculo, para o Senhor Deus, ou alguma das pessoas da Trindade, ou também para um homem. Um homem que tem alguma autoridade. Ele também é um Kyrios. Mas na Bíblia não vai aparecer com S maiúsculo. Vai aparecer com S minúsculo. Tá bom? E tem também o pater, que é pai. Tradução, pai. Significado, originador, criador. É usado para expressar a relação especial entre a primeira pessoa da Trindade com Cristo, o Filho de Deus, e também em referência a outros pais. Então, é a palavra pai, em grego, que pode ser usado para Deus Pai, ou para qualquer outro pai também. Quando for em referência a Deus Pai, é o P maiúsculo. Quando for um pai, que não Deus, é um P minúsculo. Está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 9. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso, que estás nos céus. Tá? Pai. E 1 Coríntios 8:6. Todavia, para nós há um só Deus e Pai, de quem são todas as coisas. Então essas são as palavras do Novo Testamento. Theos, Pantocrator, Kyrios e Pater. Então Deus se revela como Deus Todo-Poderoso, Altíssimo, como Todo-Poderoso, como Senhor e como Pai. Essa palavra não tem um correspondente hebraico, interessante, né? Porque no Antigo Testamento, Deus não se revela como Pai. Isso aparece no Novo Testamento. Uma aproximação maior do povo de Deus. Uma relação realmente familiar, filial com o seu povo. Tá bom? Bem, esse foi o nosso estudo de hoje. Deixa eu encerrar aqui. Falamos então sobre os diversos nomes de Deus. Então, quando nós estivermos lendo a Bíblia, vamos prestar atenção, né?
como Deus está se revelando, Deus Todo-Poderoso, Deus presente. Todas as vezes que aparece a sentença, né, aquela frase, né, sobre o nome de Deus. Muito bem, esses são os nomes de Deus por meio dos quais Deus se revela. Se eu não estou enganado, na próxima aula a gente vai estudar os atributos de Deus. Tá bom? Alguém teria alguma colocação, alguma pergunta a fazer? Diga, seu Ismael. Em relação aos nomes de Deus, quando ele aparece nas Escrituras Sagradas, é colocado conforme o texto. Na maioria das vezes, Deus Todo-Poderoso, Deus Altíssimo, ele vai falar de uma situação, de uma crítica. Mas também nós aprendemos muito nas Escrituras que os gregos e também os hebraicos, aramaicos, essas pessoas não usavam o nome de Deus, como foi no começo da aula, em vão. Então eles davam adjetivos ou outras palavras para substituir o nome de Deus. Eles tinham medo de pronunciar o nome de Deus, né? Então é interessante, a gente vê todas essas palavras, Deus Altíssimo, na colocação. Eu acho bonito isso, porque Deus não, ele não quis esse atributo do nome dele. Quando o seu Job falou lá, eu sou o que sou, Jesus também fala, eu sou o que sou. Não se apega a nome, não se apega a isso, não se apega a aquilo. Você vai formular no seu coração, quem sou eu? Não, mas não é bem assim. Ele diz o nome dele sim. para que o seu povo o chame pelo nome dele mesmo, que ele está dizendo, né? Para que o povo não faça uma ideia, cada um a seu modo, de quem é Deus. Né? Ele dá o seu nome, ele diz qual é o seu nome, ele põe o seu nome na boca dos profetas, justamente para que as pessoas possam reconhecê-lo como ele é. Ele é o Altíssimo, o Todo-Poderoso, o Deus presente. Né? Talvez eu não me expressei na última frase, mas é isso que eu estou falando, justamente que ele aparece colocando todos... Isso, é uma autorrevelação, né? Deus está dizendo, eu sou... Quando ele fala o nome, quando é usado o nome dele, né? Ele está dizendo, eu sou isso. Sou Todo-Poderoso, sou o Senhor, governador do universo, sou o Altíssimo, sou o Deus presente, sou o pastor, sabe? Sou a justiça de vocês. Todas essas coisas. E a gente tem que fazer uma concepção de Deus tal como ele se revela. E esse é o princípio importante, irmãos. Né? Muitas vezes as pessoas fazem uma concepção de Deus a seu modo. E aí pensa num senhorzinho idoso, né? Gordinho, barbudo, aconchegante, como se nós, né? Deus nos acolhe nos braços, então é sabe aquele vovô carinhoso? Não, Deus não se revela assim, não. Deus não se revela assim. Deus se revela como o Senhor, que tem autoridade, o Todo-Poderoso, Deus justo, santo, Altíssimo, quer dizer, está acima de todas as coisas. Né? Então, a gente estudar os nomes de Deus é extremamente importante, justamente para isso, e foi ótimo a colocação do senhor, para a gente fazer uma concepção de Deus tal como ele se revela, não tal como nós imaginamos. Né? Então, a gente brinca não, fala com as crianças, né? Para falar com o papai do céu. Não há problema nenhum. Só que nós precisamos dizer, esse papai do céu, ele é a autoridade sobre as nossas vidas. Ele tem o poder e o domínio sobre todas as coisas, e é bom que a gente obedeça a ele. Ele não é aquele papai que passa a mão na cabeça. Ele é um papai que corrige, ele é um papai que exige obediência. Ele é o papai que não só dá vida, mas que tira também. Então a gente precisa fazer uma concepção de Deus tal como ele se revela. E os seus nomes nos ajudam a compreender quem ele é. Tá? Seu Job, fala no microfone, seu Job. Se concentra aí para falar no microfone, hein, seu Job? Tá bom. Nós tínhamos na igreja
parente nosso faleceu já faz uns 15 dias atrás, no presbítero. Eu brigava com ele, ele ia fazer oração, Jesus Cristo, e eu orava. Falei, está errado, meu filho. É a Deus em nome de Cristo. Aí depois terminava a oração, o Espírito Santo, falei, tu fazer uma salada, Deus aceita a oração, porque, mas nós precisamos saber com quem nós estamos falando. Essa informação pode ser muito, muito acadêmica, mas demonstra que nós temos que conhecer o Deus que nós clamamos. Conhecer esse Deus que nós estamos clamando. Eu acho que a gente já... Ora a Deus em nome de Jesus Cristo, ora a Cristo em nome de Deus. Eu acho que a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Veja bem, eu vou dar a minha concepção pessoal sobre isso. Eu creio que a Bíblia nos ensina, né, a nós nos dirigirmos a Deus Pai, em nome do seu Filho, que é o nosso mediador, né, auxiliados pelo Espírito Santo. Teologicamente, é assim que a gente entende nas Escrituras, tá bom? Agora, é claro, muita gente, por exemplo, numa oração fala Senhor Jesus. Mas peraí, quando ele está falando Senhor Jesus, ele não está falando com Deus? Está falando com Deus. Quando ele fala, ó Espírito Santo, ele não está falando com Deus? Está falando com Deus. Então, eu tenho preferido uma atitude mais, como é que eu posso dizer? Não usa essa ideia de liberal, porque... uma atitude assim menos crítica, porque às vezes a gente ouve orações que às vezes não estão exatamente alinhados com a teologia, e aí a gente até se perde na oração e para de orar. Eu acho que não é por aí, entendeu? Eu acho que se a gente tem um conhecimento teológico mais correto da Bíblia, vale nós usarmos e ensinarmos, né? Agora, eu acho que a nossa postura crítica em relação a como o outro está orando, quais nomes ele está usando, eu acho que não convém. Eu acho que não convém, entende? Porque nós estaremos falhando na nossa atitude devocional. Nós não estaremos em devoção a Deus se nós estivermos preocupados com as palavras exatas que o irmão está usando. Entende? Então, como pastor, como professor, eu ensino, irmãos, o modo correto é nós nos dirigirmos a Deus Pai por meio de Jesus Cristo. Por isso que a gente usa aquela fórmula, em nome de Jesus. Mas e se a pessoa não falar em nome de Jesus? Ela está cometendo um erro crasso? Deus não vai ouvir se eu não falar em nome de Jesus? Não é bem assim, entende? Então estou ensinando o modo correto, né? E que eu considero correto, e que é esse, nós orarmos a Deus. Quando falamos em nome de Jesus, não pode ser também uma fórmula simplesmente dita de qualquer jeito, porque às vezes é automático, né? Em nome de Jesus, amém. Não é assim também, sabe? A gente tem que ter essa consciência de que Jesus Cristo é o caminho, é o mediador, é aquele que nos põe na presença de Deus. Então, quando nós oramos em nome de Jesus, nós temos que ter essa consciência. Eu acho que a disposição do nosso coração, ela é muito mais, como é que eu posso dizer? Ela deve ser muito mais considerada do que especificamente as palavras que a gente usa. É claro que há palavras inconvenientes. Há pedidos inconvenientes a Deus. Agora, a disposição do nosso coração e o entendimento de que não há como estar na presença de Deus sem Cristo Jesus, isso é indispensável. Isso é indispensável. Quando Paulo fala para nós orarmos sem cessar, por exemplo. Uma oração ininterrupta, como é que seria uma oração ininterrupta? O que ele está ensinando é que nós devemos estar sempre com espírito de oração, em espírito de oração, conversando com Deus. E às vezes você está no seu dia a dia,
fazendo o seu trabalho, cuidando da sua casa, se dirigindo para um determinado local, e você fala: Senhor, tem misericórdia daquela pessoa que está fazendo isso. Senhor, me perdoe por esse pensamento que passou pela minha mente. E você não fala em nome de Jesus. Você não... Não, mas você está em comunhão com Deus, você está falando com Deus. Então, embora eu concorde com o senhor em relação ao modo como nós devemos orar, eu tenho procurado não ter uma atitude crítica em relação à oração dos meus irmãos. Eu acho que no que nós pudermos, a gente deve orar corretamente e ensinar as pessoas a orar corretamente. Agora, essa avaliação, toda essa coisa, eu acho que a gente deve dispensar. Quando passa pelo nosso coração, a gente deve falar: Senhor, eu não quero ficar cuidando do servo de ninguém, o servo é teu. O servo é teu. Paulo usa essa expressão aí, né, quando fala, eu não vou lembrar a passagem exatamente, acho que é em Romanos, quando ele fala do crente imaturo, né, Deus é o Senhor daquele servo. Então, ele não está orando para mim. Se ele estivesse orando para mim, eu ia falar: vem cá, ora direito, hein? Mas ele está orando ao Senhor. Ô, pastor, e o Senhor, que é misericordioso, gracioso, ele ensina a cada um. E olha só para fechar, seu jovem, a oração é tão... Qualquer oração é tão falha, que o próprio apóstolo Paulo fala que nós não sabemos orar como convém e precisamos da ação do Espírito Santo, né? Interpretando, pode-se dizer, diante de Deus, com gemidos inexprimíveis as nossas orações. Então, eu creio que há um modo correto de nós orarmos, o próprio Jesus nos ensinou, mas veja que na oração que Jesus nos ensinou não tem o em nome de Jesus. Então, são regrinhas, são coisas que a gente vai incrementando e vai impondo uns aos outros, que eu acho que não é por aí. Diga. Ô, pastor, eu citei esse caso aqui porque a pessoa em questão é meu cunhado, já faleceu já. É outra coisinha, não é na crítica destrutiva. Você Deus sabe com quem eu estou falando. Eu não vou falar com o prefeito aqui, chamar de Antônio. O nome dele é José, vou falar com José. Né? Sim. Então, nesse sentido, agora, nosso culto até tem que ser racional, não só emocional, cheio de emoções. Sim. Nossa também é racional, não fazer imagem de Deus um velhinho barbudo, não. É racional, Deus existe, Deus está aqui presente. É nesse Deus que orar. Sim. Nesse sentido que eu me não, é isso mesmo. A gente tem que orar. E veja, como é que nós aprendemos a orar? Faz tempo que eu não falo isso, vou repetir. Como é que a gente aprende a orar? Tem, ó. O pessoal aí lembra. A gente não aprende a orar orando. A gente aprende a orar lendo a Bíblia. Na Bíblia que nós aprendemos quem é Deus, como nós devemos nos dirigir a Ele, como nós nos achegamos a Ele, ou por meio de quem nós nos achegamos a Ele. Então, a Bíblia que nos ensina. E a Bíblia está repleta de orações. Você quer aprender a orar? Leia os Salmos, por exemplo. Leia as orações das Escrituras. É assim que a gente aprende a orar. Então, muitas vezes a gente está orando errado porque a gente não está buscando conhecer a vontade de Deus. E as nossas orações não são atendidas, porque Jesus fala, né? Pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, todo o que busca encontra. Sabe por que a gente não encontra e não acha e não recebe aquilo que nós pedimos? Porque nós pedimos mal, pedimos errado. Não é só porque a gente não se dirige a Deus do modo correto, é porque a gente está fazendo pedidos errados. Comece a estudar as Escrituras e ver como os servos de Deus se dirigem a Ele, o que eles pedem, o que eles buscam. Se a gente começar a orar dessa forma, com toda absoluta certeza, nós seremos atendidos. Porque nós não vamos fazer pedidos egoístas, egocêntricos. Nós vamos começar a clamar a Deus pelo que Ele realmente quer fazer nas nossas vidas. Quer um exemplo? Comece a pedir a Deus para que Ele cumpra na tua vida os propósitos dEle. E seja o que acontecer na sua vida, interprete como uma providência de Deus para você. Seja as coisas ruins, aparentemente, ou boas.
Ore assim: Senhor, eu quero estar no centro da tua vontade, cumprindo os teus planos na minha vida. Eu quero priorizar as coisas do Senhor, cumprir o teu querer onde quer que eu esteja. Começa a orar assim: Senhor, se tem qualquer coisa no meu coração que está tomando o teu lugar, elimina, quebra, desfaz. Eu não quero servir a outro Senhor, senão somente ao Senhor. Comece a orar assim. Porque é isso que Deus quer que você peça a Ele. E aí Ele vai fazer. Pode ter certeza que Ele vai fazer exatamente conforme o teu pedido. E se prepare, porque pode não ser exatamente o que você espera. Mas será com certeza agradável ao Senhor e a você também. Trará alegria para o seu coração servir ao Senhor de acordo com a vontade dEle. Ok, meus irmãos? Vamos orar então, para encerrar? Deus de amor, te agradecemos por esses minutos aqui juntos, refletindo acerca dos teus nomes, tais como o Senhor se revela na tua palavra. Ó Deus Altíssimo, maravilhoso é o teu nome. Tu és santo, tu és poderoso, tu és altíssimo, estás acima dos céus e da terra. O Senhor governa sobre tudo e sobre todos. O Senhor é o nosso Pai. O Senhor é um Deus presente nas nossas vidas. Nós te louvamos, ó Deus, por quem tu és. Recebe a nossa adoração, Senhor. Recebe as nossas súplicas. Recebe a nossa gratidão. Ó Deus, nós nos achegamos a Ti por meio do Teu Filho, Jesus Cristo, por causa do caminho que Ele fez em Seu sangue. Não há outro meio, não há outra forma de nós nos achegarmos a Ti. E nós Te louvamos, ó Deus, pela providência graciosa da salvação em Cristo Jesus. Também Te louvamos pela presença do Teu Espírito em nossas vidas, porque Ele nos auxilia em toda e qualquer situação, Ele nos consola, Ele nos exorta, Ele nos ensina, Ele nos santifica. Louvado seja o Senhor pela presença do Teu Espírito em nossas vidas, pelo auxílio que Ele nos dá até mesmo nas nossas orações, porque nem mesmo sabemos orar. Ó Deus bendito, muito obrigado por tudo que pudemos tratar nesta manhã à luz da Tua palavra. Leva-nos para as nossas casas em paz e segurança e nos traz mais tarde para juntos prestarmos culto ao Senhor. Assim oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.